Amigos do YouTube, vamos lá com mais um vídeo nosso aqui nesse canal, né? O Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Canal esse que você pode colaborar aí, né? Para que aumentem aí as visualizações do vídeo. Você pode clicar no joinha, né? Dar o seu like aí, pode comentar, pode se inscrever no canal. Se quiser, fique à vontade para compartilhar também. Pois é, vamos com as informações de hoje. Hoje nós tivemos uma informação, né? É uma matéria divulgada pelo site Investiga MS, né? Com o seguinte título. A matéria é assinada por Wendel Reis. E o site Investiga MS traz o seguinte título, né? MPE investiga favorecimento em licitação vencida por esposo de adjunta na educação. Isso aqui em Ponta Porã, né? E dentro da matéria, né, do texto do Wendel Reis, diz o seguinte: o Ministério Público Estadual investiga uma denúncia de favorecimento na contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios de preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de Ponta Porã. A promotoria apura possível favorecimento na licitação vencida pelo esposo da secretária adjunta de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Mirta Ride Oliveira Tominaga. Segundo essa denúncia, né, a empresa ou as empresas LRS Distribuidora de Alimentos e ARS Supermercados Limitada, de propriedade de André Ricardo da Silva, venceram parte da licitação em contrato de R$ 3.500.000 e de R$ 182.000. Nesta semana, a promotora Laura Alves Lagrota encaminhou o ofício à Prefeitura de Ponta Porã, administrada por Eduardo Campos, do PSDB, para indagar quais empresas participaram da licitação, solicitar a ata da sessão, além de orçamentos realizados, cópia do processo licitatório, bem como a nomeação da adjunta. O questionamento leva em conta a Lei número 13.303/2016, também conhecida como a Lei das Estatais, né? E essa lei proíbe, por exemplo, a participação de pessoas que tenham vínculo de parentesco até o 3º grau com os dirigentes ou membros do Conselho de Administração Estatal, visando assim evitar conflitos de interesse, favorecimento no caso, né? A reportagem do site Investiga MS indagou a secretária adjunta de Educação sobre a denúncia, mas ela disse apenas que não responde pelo esposo. A reportagem então pontuou que responderia, né, pela secretaria, e ela disse desconhecer essa denúncia, né? Foi encaminhado, então, um pedido de informação junto ao Ministério Público Estadual para a secretária adjunta, mas ela não respondeu ao questionamento até a publicação de hoje desta matéria, né? No site Investiga MS, repetindo para você, assinada por Wendel Reis e publicada hoje pelo site investigams.com.br. É isso aí, né? Mais um probleminha, né, enfrentado pela administração de Eduardo Campos, do PSDB, que vai ter que enfrentar, né? O Ministério Público está investigando aí o favorecimento em licitação vencida, né? Houve uma denúncia e essa denúncia está sendo investigada pelo Ministério Estadual, pelo Ministério Público Estadual. E no ano passado nós tivemos aí, né, já o município de Ponta Porã, a atual administração, recém-impossada, né? E que foi eleita no ano passado, só que já estava no comando da prefeitura desde janeiro de 2023, portanto já vai para o 3º ano de administração aí, Eduardo Campos, né? E houve denúncia na oportunidade, né, no ano passado, sobre a péssima qualidade das merendas que estava sendo servida, né? E com isso houve a rescisão de contrato, por causa da denúncia, né? A prefeitura realizou a rescisão contratual com a empresa que estava fornecendo a merenda escolar, né, os produtos da merenda escolar no município de Ponta Porã, e houve uma melhora, né? E agora há essa denúncia aí por parte que está sendo investigada, né? A gente não sabe por parte de quem que houve a denúncia, mas a denúncia foi feita e o Ministério Público Estadual está investigando essa denúncia, né? E essa denúncia aí, segundo, né,
a matéria é um favorecimento, seria né, um favorecimento na contratação da empresa para aquisição de gêneros alimentícios da merenda escolar do município. E a promotora Laura Alves Lagrota encaminhou ofício à Prefeitura de Ponta Porã pedindo explicações ao prefeito Eduardo Campos, indagando quais as empresas participaram da licitação, solicitou a ata da sessão, orçamentos que foram realizados, a nomeação da adjunta, a cópia do processo licitatório, enfim, para investigar mais a fundo essa situação aí. Mais um caso denunciado aí pela imprensa, nesse caso é uma denúncia. No início, no final do mês de janeiro, o site Media Max News divulgou o salário de mais de 100 mil reais somente no mês de dezembro do prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, de secretários, de seus secretários somente no mês de dezembro, um salário de 26 mil, que foi a 104 mil, quase 105 mil, E essas situações, nós estivemos aqui na quarta-feira, com o Carlos Espinosa, o professor, e ele veio explicar uma situação que envolveu, ele se envolveu junto com a prefeitura, que teve que denunciar também no Ministério Público Estadual, acabou acionando aí o Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília, e vendo essa situação, da situação de salário de 100 mil reais em um mês do prefeito Eduardo Campos, o professor Carlos Espinosa iniciou um abaixo-assinado, repudiando a administração do qual ele denomina porca e irresponsável, E as obras que foram feitas no centro da cidade, tudo isso, o Carlos Espinosa citou e cita nesse pedido de impeachment de Eduardo Campos, o prefeito de Ponta Porã. Ele lançou esse abaixo-assinado online que a população pode participar. Nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo o link desse pedido, desse abaixo-assinado pedindo aí o impeachment do prefeito Eduardo Campos. Vamos ver a população se ela concorda ou não com Carlos Espinosa e vai repudiar a administração através desse abaixo-assinado pedindo aí o impeachment do prefeito de Ponta Porã, num abaixo-assinado iniciado pelo Carlos Espinosa e que está online aí, você vai ver no link, depois você pode acessar, e assinar o abaixo-assinado aí, se você concorda com o professor Carlos Espinosa. A situação é que realmente algumas coisas estão acontecendo e essa do alto salário do prefeito realmente pegou a população e deixou a população revoltadíssima, porque um salário de 26 mil ir para 104 mil, quase 105 mil, não é sempre que acontece. Nós estamos falando de um mês, de um mês. Isso não é uma coisa comum, Por que está acontecendo, Como consegue tantos penduricalhos assim para aumentar o salário dessa forma? E aí, por isso, além dessa questão salarial, também tem as questões das obras em Ponta Porã, que a cada chuva que acontece nós temos vários alagamentos aí. E isso está nessa petição, nesse pedido aí, desse abaixo-assinado do professor Carlos Espinosa. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só depois clicar no link que nós vamos colocar na descrição aqui deste vídeo de hoje. Então, Ministério Público investigando possível favorecimento aí e o abaixo-assinado do professor Carlos Espinosa, que já está movimentando a cidade. Bom, vamos lá, mudando de assunto, falando da situação nacional, que também, política nacional também não está boa, aliás, está muito ruim, Ontem o presidente Lula fez mais um pronunciamento, e nesse pronunciamento ele disse que para a população não comprar o que está caro, É muito difícil não comprar o que está caro, porque está tudo caro, Então, como é que a dona de casa, o cidadão vai até o mercado e não comprar o que está caro se tudo está caro, Então, vai sair com um carrinho vazio do supermercado. Simplesmente ele disse para não comprar o que o consumidor, o que o cidadão achar caro. Pois é, e o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, inesperadamente acabou de determinar o desbloqueio
das contas do influenciador Bruno Ayub, conhecido como Monark, nas redes sociais. Monark atualmente está exilado nos Estados Unidos, né? Por tanta perseguição, ele acabou indo para os Estados Unidos. A decisão ocorre no contexto das investigações em andamento que apontavam o criador de conteúdo, né, como responsável por publicações consideradas pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, como desinformativas e de incitação ao crime, de acordo com a Polícia Federal. Apesar da liberação das contas, Moraes manteve a exigência de exclusão das postagens classificadas como ilícitas. Em sua decisão, o ministro argumentou que no estágio atual de apuração, não há mais necessidade de manter o bloqueio total dos perfis, né? E para evitar novas violações, né, que eles consideram violações, Moraes fixou uma multa de 20 mil caso o Monark volte a publicar conteúdos que promovam a desinformação. Mas eles consideram, né? O que eles consideram desinformação são as informações, são as verdades. E aí é que está o problema, né? E eles também, várias postagens que são informativas, né? São esclarecedoras para a população, eles podem também considerar discurso de ódio, né? E é isso que o Alexandre de Moraes está fazendo agora, né? Para evitar que o Monark viole, né, novamente as normas do STF, né, está fixando uma multa de 20 mil reais aí, caso ele volte a publicar os conteúdos que o STF considere desinformação, discurso de ódio ou que atentem contra as instituições democráticas, que democrática não tem nada, né? As contas do Monark foram bloqueadas no âmbito do inquérito que investiga os atos de 8 de janeiro, né? Embora o ministro Alexandre de Moraes e os outros ministros tentem mostrar uma situação tranquila, né, não é o que passamos a ver a partir de agora, né? O semblante de Alexandre de Moraes, que antes era de deboche, de risada, né, agora mudou, né? O semblante está mais carrancudo, né? Claro, ainda tentam mostrar a normalidade de antes para eles, né? Mas a situação deu uma mudadinha aí, né? Nós estávamos falando agora há pouco do Lula falando dos alimentos, né? E quem que entrou em ação? O deputado federal Nicolas Ferreira, que voltou a quebrar as redes com um vídeo explosivo em resposta às declarações, vamos dizer assim, desastrosas, né, do Lula, que sugeriu que a população deveria sabotar o mercado, comprando apenas alimentos baratos para pressionar os mercados. Uma proposta vista como absurda, ofensiva e desconexa com a realidade, porque não tem nada barato, né? Em apenas 12 horas, o vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, ultrapassou 30 milhões de visualizações, humilhando a comunicação do governo, né, do Sidônio Palmeira, deixando o marqueteiro Sidônio em pânico. E o Nicolas foi direto ao ponto, né? Em alguns questionamentos, né? Lula quer jogar a culpa da inflação no povo. Isso não é combater o problema, né? É desviar a responsabilidade de um governo incompetente que produz somente aumento de impostos. Enquanto isso, o Planalto tenta desesperadamente recuperar o controle da narrativa e analistas já apontam o fracasso do discurso populista de Lula. Aliás, cada discurso que ele faz é uma besteira que ele fala. Eu acho que para o povo, né, é bom que ele fale, né? Eu estou achando muito legal que o Sidônio Palmeira colocou o Lula para falar. Deixa ele falar, porque as besteiras estão vindo, né? E o Nicolas Ferreira se consolida como uma das maiores vozes conservadoras da oposição, com uma habilidade inegável de mobilizar milhões, né? E o recado foi dado, o povo está atento. E o Lula não tem mais, né, nem o PT, ou o governo que seja, não tem mais um monopólio da narrativa, né? Dá para entender o porquê dessa tentativa desesperada que eles tiveram e quase conseguiram, né, de controlar as redes sociais. Quase conseguiram. E ainda não desistiram. A situação não é de baixar a guarda, né? Tem que continuar atento. A população precisa cobrar dos parlamentares, deputados e senadores de oposição para não afrouxar aí, porque senão eles censuram sim as redes sociais, né? E a cada situação aí no governo Lula aparece
um escândalo, né? A corrupção está solta nesse governo, né? E a notícia do programa Cozinha Solidária não está... É mais uma dessa, né? Que não está colaborando para a boa imagem do governo Lula. E também não está tendo a devida exposição que merece na mídia, né? A denúncia é de que assessores e ex-assessores ligados a políticos do PT estariam recebendo grana pública através de ONGs, sempre elas, né, as ONGs, para alimentar pessoas de rua sem cumprir a função social, ou seja, verbas para alimentar pessoas de rua, mas que não estão alimentando ninguém, estão alimentando a conta bancária de assessores e ex-assessores aí do PT, né? E essa situação aí a imprensa não tem divulgado muito não, é somente o pessoal da oposição mesmo, né? Os mais sérios é que estão divulgando, falando dessa situação da cozinha solidária, né? Que é as marmitas que não chegam até os moradores de rua, né? E que eram para chegar. E seguindo aqui com as informações, com essa situação desastrosa de cada discurso do Lula, o Bolsonaro sempre lembrado de alguma forma, ele vai articulando aí para que ele volte, né, como candidato nas eleições de 2026. E o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou ontem, né, que, aliás, ele conversou com o novo presidente da Câmara dos Deputados, né, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. O ex-presidente disse que conversou com o novo presidente da Câmara dos Deputados sobre a viabilidade de conceder anistia aos detidos pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Segundo Bolsonaro, Mota teria afirmado que está disposto a pautar qualquer tema que conte com o apoio da maioria dos líderes partidários. O ex-presidente ressaltou que a decisão final sobre a tramitação do tema caberá aos parlamentares. Está vendo por que foi muito importante essa eleição aí, né? Algumas alianças aí, né? Para o PL não ficar de fora da liderança das bancadas, né? De várias lideranças aí. O próprio presidente da Câmara dos Deputados já disse que, né, vai depender dos líderes partidários, né, e da liderança das bancadas. Então, o Bolsonaro voltou a classificar como absurdas as penas aplicadas, e são absurdas, né, aplicadas aos condenados, e destacou casos de pessoas que, segundo ele, enfrentam dificuldades extremas devido à prisão, incluindo mães com filhos pequenos e cidadãos que buscaram refúgios em outros países. É verdade, né? Tem gente exilada aí na Argentina, no Paraguai, na Espanha, enfim, nos Estados Unidos, e gente que não cometeu crime algum, né? Enquanto a gente tá vendo aí muitos criminosos à solta e sendo soltos. É o caso, por exemplo, de um dos integrantes do PT acusado de estupro de vulnerável, né? E tá solto, né? Tá solto com tornozeleira. E uma senhora que foi lá e escreveu "Perdeu o Mané", né, na estátua, né, ali do STF, pegou 17 anos de prisão e não há, né, a menor possibilidade de recorrer, né, e o STF não aceita a defesa dessa senhora, né, e a situação vai se complicando, e o Bolsonaro acha isso um absurdo e se aproximou bastante aí, né, do presidente da Câmara, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, por enquanto tem sinalizado positivamente para essa aproximação. Então, a anistia a qualquer momento pode vir a ser analisada pela Câmara dos Deputados. Vamos agora para a parte esportiva do nosso Fatos, Informações e Opiniões, né? Vamos falar de Campeonato Paulista, que nós tivemos ontem um derby, né? Um derby emocionante, e que o Palmeiras perdeu uma boa chance de vencer o Corinthians, né? Jogou melhor, e depois dos 16 minutos do segundo tempo, com a expulsão de Yuri Alberto, jogou com um a mais, mas não conseguiu, né, fazer essa vantagem numérica em campo se transformar em gols. Teve um pênalti que o goleiro Hugo pegou já aos 45 minutos do segundo tempo e acabou tendo um sabor de vitória, e um empate pro Corinthians, né, que não jogou bem. É mais um clássico que o Corinthians não joga bem, se bem que nos dois clássicos, né, muita chuva, e nos dois clássicos em que choveu bastante, o Corinthians não conseguiu apresentar um bom futebol. Até agora, nos clássicos, o Corinthians não vem aí apresentando
bons jogos, né? Contra o São Paulo, uma parte do primeiro tempo jogou bem, né? Quase abriu o marcador. Contra o Palmeiras, uma parte já no final do segundo tempo, quando conseguiu o gol de empate, o Corinthians apareceu um pouco, mas ficou devendo o Corinthians nos clássicos aí, né? Vamos ver a próxima rodada. Então nós tivemos aí a sétima rodada encerrada ontem, com o São Bernardo empatando com o Novo Horizontino 1-1 e o Guarani ganhando do Água Santa por 4-0, além de empate entre Palmeiras e Corinthians no clássico. O Corinthians lidera o grupo A com 19 pontos, Mirassol é o segundo com 15, terceiro Inter de Limeira com 5, Botafogo é o quarto com 4. Grupo B, liderado pelo Guarani, 10 pontos, segundo Santos, 8 pontos, terceiro Portuguesa, 6 pontos, quarto Bragantino, 5 pontos. O grupo C, liderado pelo São Paulo, 13 pontos, um jogo a menos. O Novo Horizontino é o segundo com 10, o terceiro Noroeste com 6, o quarto Água Santa com 4. No grupo D, o São Bernardo é líder com 16 pontos, o Palmeiras segundo com 12, terceiro Ponte Preta com 12, quarto Velo Clube com 5 pontos. Próxima rodada do Paulistão, no final de semana, nós teremos amanhã no Pacaembu, Portuguesa Inter de Limeira. O Botafogo joga contra o Velo Clube no Maião, em Mirassol. O Mirassol joga contra o Noroeste também neste sábado. E no último jogo do sábado, às 17h30, tem Bragantino e São Paulo em Bragança Paulista. No domingo, 15 horas, em Novo Horizonte, tem Novo Horizontino e Santos. No Moisés Lucarelli, em Campinas, tem Ponte Preta e Guarani. No Mané Garrincha, em Brasília, tem Água Santa e Palmeiras. E na Neoquímica Arena tem Corinthians e São Bernardo. No Campeonato Carioca, Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca, nós tivemos a rodada encerrada ontem com o Volta Redonda ganhando do Maricá por 2-1 e o Botafogo vencendo Nova Iguaçu fora de casa por 1-0, né? Nós tivemos também o Madureira sendo derrotado pelo Sampaio Correia por 2-0. Por 1-0, perdão. E o Volta Redonda é o líder, né, da Taça Guanabara com 16 pontos, seguido pelo Flamengo, segundo 13, terceiro Vasco 13 pontos também, quarto Botafogo 12 pontos, quinto Sampaio Correia com 12, sexto Nova Iguaçu 12, sétimo Maricá 11, oitavo Fluminense 10, nono Madureira com 9, décimo Boa Vista com 9, décimo primeiro, o Boa Vista com 9, 11º a Portuguesa com 6 e 12º o Bangu, que estaria sendo rebaixado com apenas 3 pontos. Próxima rodada da Taça Guanabara, nona rodada, Fluminense e Flamengo, Fla-Flu, né? No Maracanã, amanhã. E também amanhã tem Boa Vista e Portuguesa. No domingo tem Maricá e Bangu. Botafogo e Madureira jogam no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, né? 15 horas do domingo. Às 18 horas no Raulindo de Oliveira tem Volta Redonda em Nova Iguaçu. E o Sampaio Correia no Lourivaldão vai jogar contra o Vasco da Gama na segunda-feira. No Campeonato Gaúcho, nós tivemos um jogo ontem, né? Para encerrar a quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Vamos ver qual foi o jogo que nós tivemos sendo realizado nessa quinta rodada, que foi encerrada ontem com o Monson perdendo para o Guarani de Bagé por 3-1 e o São José empatando em 0-0 com o Ipiranga. No grupo A, o líder é o Grêmio com 10 pontos, segundo o Guarani de Bagé com 8, terceiro São José com 3, quarto Avenida com 1. No grupo B, o líder é o Internacional com 13 pontos, o segundo é o Caxias com 9 pontos, terceiro Ipiranga com 6, quarto Pelotas com 5. E no grupo C, o Juventude é líder com 12 pontos, São Luís é o segundo com 6, o Brasil de Pelotas o terceiro com 5 e o Monson é o quarto com 3 pontos. Próxima rodada, sexta rodada, tem Grenal nesse sábado, né? Sexta rodada começa amanhã, então, 15h30, na Boca do Lobo, em Pelotas, tem Pelotas e Brasil de Pelotas, o clássico de Pelotas. No Centenário, em Caxias do Sul, tem Caxias e São Luís, também às 15h30. Já um pouco mais tarde, à noite, né, às 20 horas, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Internacional. Domingo, 15 horas, Ipiranga e Guarani de Bagé no Colosso da Lagoa. No Estádio do Vale tem Monson e Avenida, 18 horas. No mesmo horário, no Alfredo Jaconi, tem Juventude e São José. E no Campeonato Sul Mato Grossense, nós tivemos a quinta rodada sendo encerrada ontem com o Pantanal ganhando do Naviraense por 3-0. Com isso, Pantanal e Iviema, rigorosamente iguais em tudo, né? Estão com 10 pontos, mesmo número de vitórias, empate, derrota, gols pró, gols contra e saldo de gols, né? Eles estão com 10 pontos dividindo a ponta aí. Primeiro e segundo colocado. O Operário é o terceiro com 9, quarto Costa Rica com 9, quinto Dourados com 8, sexto Conobaense com 8, sétimo Naviraense com 5, oitavo Aquidauanense com 4, nono Águia Negra com 4 e décimo Coxim com 1 ponto.
os dois últimos, né, seria Águia Negra e Coxim, nesse momento estariam rebaixados para a segunda divisão. A sexta rodada começa amanhã, às 17 horas, tem Corumbaense e Dourados no Arthur Marinho. Em Coxim, no domingo, 15 horas, tem Coxim e Viema. No Virotão, também domingo, 15 horas, na Viraense e Operário. No Laertão, também, já às 16 horas, não às 15, né? Tem Costa Rica e Pantanal. E no Ninho da Águia, às 17 horas, tem Águia Negra e Aquidauanense. E aqui por Ponta Porã, nós temos a quarta rodada da 7ª Taça dos Campeões de Futebol Suíço. No Campo do Vicente, o primeiro jogo será entre Porã Motors e Sport 10. A Moca Sport Clube joga no segundo jogo contra o Scooby One Shop. Na terceira partida, o Puma FC enfrenta o Cometa Ibuipê. E o Sport Alicate joga contra o Atlético Júnior no último jogo do Vicente, lá no Planalto. No estádio Aura Moreira, campo suplementar, 8 horas da manhã, primeiro jogo Los Magos FC contra a Equemil. Depois o Ipacaraí Itapema joga contra o Avistado Uno, o Grande Porã CSA Esportes vai enfrentar o Cerro Corá e encerrando a rodada, a Ceva Peroli enfrenta o Prats Robocop. Pois é, são essas as informações. Domingão tem o retorno das atividades no CTG Querência da Saudade com o almoço dançante Grupo Socadão. Vamos lá almoçar, né? E viver mais um belo domingo no CTG. Tem muita música, muitas músicas regionais e tradicionais gaúchas, né, para o povo se divertir e dançar para valer domingo no CTG Querência da Saudade a partir das 11 horas. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e nós estaremos aí durante o final de semana, se precisar, né, com alguns vídeos, com algumas informações extras, aí estaremos voltando. Se não voltar no fim de semana, segunda-feira, se Deus quiser, nós estamos de volta aqui com mais informações no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube.